Boa tarde, eu sou o Nicolas. Vou apresentar a respeito de redes neurais binarizadas e uma implementação do jogo Snake a partir dessas redes. O paper utilizado para iniciar os estudos foi o da XNorNet, que visa fazer a rede neural binarizada tanto com pesos quanto com a entrada. E eu acho que inicialmente é bom explicar o que são redes neurais. São algoritmos baseados na biologia, basicamente tentam recriar a estrutura do cérebro humano, e são algoritmos que tentam transformar dados em informação. E a partir disso, pode-se tomar uma decisão a partir dessas informações. Ela é muito boa para aprender padrões e na sua estrutura mais básica ela consiste em neurônios. Um neurônio, basicamente, é uma estrutura a qual possui alguns atributos que são o bias, que é o deslocamento, os pesos e a função de ativação. O processo que acontece no neurônio é basicamente passar valores de entrada, que são multiplicados pelos pesos, aqui a entrada, depois os pesos, são somados com o valor do bias, e aí passam pela função de ativação, que podem ser vários tipos, como por exemplo a sigmoide. Aqui embaixo tem uma expressão, que é basicamente um produto vetorial com uma soma no final. E aí passa a função de ativação. Aqui tem o nome dos componentes do neurônio. E basicamente a rede neural ela tenta fazer com que aquela informação possa ser modelada num bom caso, para um hiperplano, que é basicamente, nesse exemplo aqui, temos dois tipos de objetos vermelhos, quadrados vermelhos e bolinhas azuis, e precisamos classificar elas ah, através de uma linha para dizer o que é o que. Nesse primeiro exemplo aqui, percebemos que a função não modela de maneira correta essa divisão, porque aqui em cima tem os azuis e vermelhos e aqui embaixo tem azul. Já aqui, alterando essa função um pouco, conseguimos classificar de maneira correta. E é basicamente nisso que a rede neural precisa se encaixar. A rede neural ela não pode ser composta apenas de um neurônio. Na verdade, ela pode, mas nas aplicações práticas não é o que acontece. A rede neural é um conjunto de neurônios e esses conjuntos de neurônios, dependendo da posição que eles estão, são divididos em camadas. As camadas são camada de entrada, camada oculta e camada de saída. Basicamente, a camada de entrada é onde recebe os dados, muitas vezes não é aplicada nenhuma transformação nela, que passa esses dados para a camada oculta, que é onde acontece aquela estrutura de neurônio que eu tinha mencionado previamente, recebe seus pesos, multiplica, faz o produto escalar, soma com bias e passa para frente. E fazendo com que essa estrutura tenha vários neurônios, conseguimos aumentar a complexidade do problema, dependendo da quantidade de camadas e a quantidade de variações e sutilezas a serem consideradas na transformação do dado. Aqui tem uma implementação básica de um neurônio, já com um exemplo para mostrar como é que é. Acredito que aqui está usando a função de sigmoide aqui na saída, mas isso não é tão importante agora. Bom, a implementação das redes neurais pode ser uma implementação intuitiva, no caso que utiliza muitas estruturas do tipo neurônio, que estão dentro de estruturas do tipo rede neural. Só que o problema dessa implementação é que ela perde muita performance, principalmente por acesso à memória e um excesso de gasto de memória também, por ter várias estruturas, como o problema de acessar uma estrutura dentro de uma estrutura vai ocasionar em muitos acessos a ponteiros. Bom, e para resolver isso, utiliza-se então a representação matricial disso, que seria basicamente pegar os pesos de um neurônio, distribuir em uma matriz, e aí
fazer essa multiplicação de matrizes com a entrada, o que vai gerar basicamente o mesmo resultado. Aqui, por exemplo, cada linha dessa matriz seria um neurônio, aqui seria a entrada, e quando se multiplica, faz o mesmo processo que faria com a implementação intuitiva. Logo depois, pega essa saída, soma com o bias e aplica a função de ativação. Dessa maneira, você evita muito o acesso à memória e pode utilizar métodos já consolidados de multiplicação de matrizes, como, por exemplo, o BLAS. A partir disso, podemos dar início às redes neurais binarizadas. Bom, as redes neurais binarizadas têm a questão de você poder aglutinar os dados, reduzir a quantidade de dados e colocar dentro de um único tipo de variável. E as operações de multiplicação, que são um pouco mais custosas para o processador também, podem ser substituídas por operações de XOR e bit count, o que aumenta bastante a performance, tendo em vista que você pode executar uma operação para vários dados ao mesmo tempo. Aqui tem um exemplo de como você poderia converter os dados em float para dados em bit. Seria basicamente usando a função de sinal, que, por exemplo, quando for maior que 0, bote 1. Quando for menor ou igual a 0, desculpe, menor que 0, bote 0. Esse é um exemplo de conversão. No caso das redes neurais binarizadas que foram implementadas, foram usados 64 bits de memória, no caso um inteiro sem sinal, e 64 bits, que eu digo para aglutinar os dados. Isso reduziu bastante a quantidade de memória, porque, veja bem, se você tiver um neurônio com 64 pesos, você teria 64 variáveis. Enquanto em um neurônio com 64 pesos a nível de bit, você teria apenas uma variável do tipo int, 64. Isso também reduz a quantidade de operações, tendo em vista que para cada peso da rede neural tradicional você faz uma multiplicação com a entrada, aqui você faz um XOR de todos os pesos, 64 pesos, com 64 inputs em uma operação, o que aumenta muito a performance, porém perde muita precisão, já que você considera apenas 1 e 0 e não num espaço quase infinito de float. Aqui tem um funcionamento, basicamente, dessa rede, e aí acontece o seguinte problema. Quando se aplica um XOR, quando se aplica um XOR aqui, você vai acabar gerando um outro vetor do tipo XOR também. Do tipo XOR, do tipo de bit. Você não quer um vetor, você quer um número. Então, para isso, é utilizada a função bit count. Eu vou explicar depois como funciona. Bom, primeiro temos que discutir a respeito do XOR. Por uma questão de interpretação mais fácil para nós, utilizar o XNOR seria mais simples, tendo em vista que na tabela verdade, ao ver o XOR, você pode considerar o 1 como sendo o positivo e o 0 como sendo o negativo. Então, quando você faz o XOR de 0 com 0, imagine que 0 é menos 1 e 1 é mais 1. Quando você faz menos 1 vezes menos 1, dá mais 1. Então, 0 vezes 0, sendo que 0 é menos 1, daria 1. Essa representação é bem mais fácil de entender, porque ela se assimila mais com os números reais utilizados. O problema do XNOR é que precisaria de ter um circuito integrado para ele. E muitas vezes não tem, o que implica em fazer a negação logo após aplicar o XOR. Isso acaba reduzindo a performance. E nesse caso, seria mais interessante, então, usar o XOR direto. Que fica um pouco mais difícil de interpretar, mas seria apenas não negar a resposta. O que faria com que o 0 virasse o 1 e o 1 virasse o menos 1. Nesse caso, quando vemos, por exemplo, a função o sinal, quando queremos representar o número negativo no computador, sabemos que o bit positivo indica negativo e não positivo. Portanto, faz muito mais sentido aplicar
a função de bit sem ter que converter e gastar mais processo. Como eu disse, é mais difícil a interpretação. A entrada precisa ser negada, mas no meio do processo não, caso você queira usar essa interpretação do XNOR. E a saída precisa ser negada para caso você queira voltar para a interpretação real mais simples. Bom, aqui já tem o funcionamento explicado, que é o que eu tinha dito antes. Você aplica o XOR da linha com o XOR do input e vai dar uma outra matriz. Só que o que queremos é apenas um bit, queremos um número. Então, para isso, utilizamos o bit count. Com o bit count, nós podemos fazer uma operação bem simples. Vamos pegar essa matriz, que aqui tem o resultado dessa linha. Fazemos o bit count, que aqui tem, por exemplo, aqui tem três números. E com o bit count, nós vamos saber a quantidade de uns que tem. Então, aqui tem um número 1. Então, a gente tem um dentre 3. Então, sabemos que se temos um em 3 números, então existem 2 zeros. E se a quantidade de zeros é maior que 1, lembrando que 0 significa menos 1, sabemos que o resultado dessa conta vai ser menos 1. Portanto, o resultado teria que ser 1, já que é menos 1. Ficou um pouco confuso, mas é justamente por causa do que eu tinha falado a respeito da representação do XOR. Fica mais difícil de entender. Mas aqui tem um pseudocódigo, para ficar mais simples de explicar, que para cada linha você conta a quantidade de uns, soma com o bias, depois você pega a quantidade de zeros, e você vê se a quantidade de uns é maior que zero. Se for maior, é 1. Se for menor, é 0. Bom, agora passamos para a implementação do Snake. O Snake é um jogo com relativa baixa complexidade e ele pode ser descrito a partir de sensores, como por exemplo a distância da fruta, a distância da parede. E o treinamento que é utilizado nele, basicamente não podemos dizer que um movimento é certo e errado, a não ser que isso seja catalogado de várias maneiras possíveis, o que daria um grande trabalho para aprender esses pesos. Nesse caso, utilizamos o treinamento através do algoritmo genético. O algoritmo genético é basicamente uma forma de fazer a aleatoriedade convergir para um certo ponto. E ele também é um algoritmo baseado na biologia. Eu vou explicar logo em seguida como podemos fazer essa analogia. Mas o seu funcionamento não é tão difícil de explicar. Ele é basicamente se dividindo na seleção natural. Você gerar uma população de indivíduos, selecionar os melhores, reproduzir e gerar novas características a partir daí e avaliar novamente. No caso, os nossos pesos seriam essas características. E a partir disso, nós vemos que o resultado vai convergindo para uma forma de se adequar ao nosso problema, que nós também temos que modelar, como fazer essa avaliação. Aqui tem um pseudocódigo do algoritmo genético. Basicamente, você gera a população, avalia a população, e enquanto você tiver um critério de parada para isso, como, por exemplo, uma avaliação máxima que você espera, selecione os melhores, gere novos filhos, faça novas características através da mutação e avalie novamente, até que isso converja. Bom, mas por pseudocódigo é um pouco difícil de entender, então vamos para uma explicação um pouco mais gráfica. Aqui nós temos a população gerada. Imagine que a borda preta de um desses aqui seja um número e a cor interna seja outro. Geramos essa população, selecionamos os melhores através da nossa função de avaliação, geramos filhos a partir das características deles. Podem ver que desses aqui para o próximo, os filhos têm as mesmas características misturadas, e aplicamos a mutação, que é basicamente alterar nesses filhos algumas características que eles possuíam. E bom, como dito anteriormente, para redes neurais, cada indivíduo seria uma rede neural, os sensores seriam a entrada da rede neural, temos que possuir a função de avaliação, e no caso do jogo do Snake seria o quão bem ela está jogando, e os pesos seriam as características. E aí, eu quero falar sobre a importância da função de avaliação, que ela é chamada de função de fitness,
e ela é decisiva para o sucesso do nosso algoritmo genético. Precisamos modelar bem a função de ativação para que não hajam falhas no que estamos dizendo. Como, por exemplo, uma vez eu programei o jogo de Pong com algoritmo genético, e aí aconteceu essa questão do, entre aspas, engana lógica. Eu dava pontos para quando a raquete batia na bolinha, e o que aconteceu foi que as duas raquetes, ao invés de tentar fazer o gol, desculpa, gol não, mas vocês entenderam. Elas ficaram paradas e ficaram jogando a bolinha uma para outra, porque assim elas poderiam ficar ganhando pontos infinitamente. Então é muito importante que a sua função de avaliação seja bem modelada. E bom, já que estávamos falando sobre redes binarizadas, é importante falar também sobre o genético binarizado. Afinal, ele não pode ser a mesma coisa do que o genético normal, já que estamos trabalhando a nível de bit. E nesse genético binarizado temos duas grandes diferenças, que é basicamente no crossover e na mutação. Aqui seria um crossover padrão, que basicamente escolha um pai e uma mãe, um ponto de crossover, que é onde nós vamos, por exemplo, você tem um neurônio com 10 pesos, se nós dividimos o meio, ficam 5 pesos para cá e 5 pesos para lá. Nós pegamos 5 pesos do pai, 5 pesos da mãe, somamos e geramos um novo filho. E é assim que são gerados os novos filhos, que é mostrado aqui nesse loop. Para cada peso, vá até o ponto de crossover, bote o peso do pai naquela posição e faça a mesma coisa com o da mãe, até o fim do vetor. No genético binarizado, existe uma diferença aí. Primeiro que, como estamos usando 64 bits, esse crossover tem que ser dividido por 64. E aí, podemos fazer a mesma atribuição, só que tem um problema. Se houver um corte no meio de um número, por exemplo, você tem 128 pesos e você está usando uma representação de 64 bits, se você cortar na metade, vai dar 64, 64. E 64 é o tamanho de um número. Então, só é necessário copiar o valor do primeiro e o valor do segundo, da primeira posição do vetor e da segunda posição do vetor. Só que se esse corte acontece no meio do número, como fazemos isso, já que a gente não pode indexar bit? Bom, se houver um resto, como é mostrado aqui, a gente faz uma função de pegar esse peso do pai, retirar a parte que não é importante, adicionando zeros, através do shift, fazer a mesma coisa com a parte da mãe e soma os dois. Nisso, você vai conseguir mesclar as características e atribuir no filho. Aqui tem uma explicação mais visual, que seria basicamente o seguinte. Imagine que o corte aconteceu aqui no meio de um número. Se você somar, o resultado não vai dar o que você espera. Não vai dar o que você gostaria que acontecesse. Então, para isso, nós fazemos as operações de shift. Jogamos o pai um pouco para a esquerda, voltamos, e aí vamos limpar aquela parte, adicionando zeros. Mesma coisa com a mãe, volta, limpou. Ao somar, a gente consegue fazer a mistura desse mesmo bit, dessa mesma variável. Para a mutação, também acontece uma diferença. Aqui temos a mutação padrão, que basicamente para cada peso do indivíduo, se acontecer de entrar na probabilidade, na taxa de mutação, por exemplo, 0,1, que é a minha taxa de mutação, significa que dentre 100 pesos, pelo menos 10 deles vão ter seu peso modificado para algum valor aleatório. E aí, o que acontece? Para cada bit não mais o valor, nós temos que definir isso. E a única diferença vai ser o problema de indexar o bit, que no caso usaríamos essa função aqui para definir o novo valor de um bit, que aqui na primeira linha a gente limpa a posição e depois nós somamos a essa posição o valor que a gente quer, seja 0 ou seja 1. Bom, e agora a gente chega na parte da visão computacional, que engloba redes do tipo CNN. O que é a visão computacional? A visão computacional é uma área de estudo que visa justamente o que o nome fala, dar o poder de visão para computadores.
E a entrada desses algoritmos de visão computacional geralmente são entradas matriciais, tendo em vista que uma imagem é uma matriz e muitas vezes é uma matriz de 3 camadas, tendo em vista o RGB, que é o padrão utilizado para as cores. É muito bom que você consiga detectar padrões em imagens, assim como o nosso cérebro faz. Por exemplo, se você vê um carro, como você sabe que um carro é um carro? Porque um carro tem lanterna, tem vidro, tem rodas, tem motor. E para isso, um algoritmo muito interessante é o das redes convolucionais, que é muito bom para isso. Aqui nós temos um exemplo, o carro, representado por uma matriz RGB, e aqui a gente tem uma das características do carro, que é ter uma roda. Se, por exemplo, você tentar classificar se algo é um carro ou se algo é um macaco, por exemplo, o macaco não tem roda. Então a rede precisa saber o que são as características de um carro. Como eu disse anteriormente, ela trabalha com matrizes, é muito boa para encontrar similaridades e ela não é só usada para classificação de algo. Também pode ser utilizada para detecção de objetos, como foi a imagem mostrada no início. Detectar um carro, detectar um ônibus, uma pessoa. Bom, e nesse caso, como que nós faríamos para esse processo de detectar as características funcionar bem? Bom, aqui nós temos um exemplo, que seria, por exemplo, digamos que eu queira encontrar o canto de alguma a imagem que está, sei lá, num fundo preto. Por exemplo, imagine uma imagem preto e branco. Para isso, nós precisamos de uma nova estrutura chamada de filtro. O filtro, ele vai ser a nossa estrutura que precisa definir como encontrar essas características. Ele também é uma matriz. E para isso, nós aplicamos uma operação de convolução. A convolução nada mais é, para esse caso, de que você vai pegar uma matriz, fazer o produto escalar dela, e só que em forma matricial, basicamente. E o que fazemos para as redes convolucionais é pegar uma dessas matrizes de filtro, chamada de kernel, e realizar esse tipo de operação para cada submatriz do mesmo tamanho do kernel, gerando então essa nova matriz. Aqui nós temos um exemplo, considere que se der maior que 1 é 1, onde esse filtro consegue detectar o canto. Se você ver a imagem final, vai ver que vão apenas aparecer os cantos direitos da sua imagem, em relação ao branco, no caso. E bom, chegamos no caso das redes convolucionais binarizadas. Bom, assim como na rede binarizada padrão do MLP, né, o Multilayer Perceptron, temos a perda de precisão, porém, temos um ganho na memória. Nós conseguimos colocar muito mais dados com menos memória, o que é algo muito bom, tendo em vista que CNNs podem ficar muito grandes também. E a mesma coisa da performance. Bom, aqui a gente tem um exemplo de conversão também, que seria a Signal Function, que é basicamente o que tinha explicado anteriormente, converter o dado para ficar possível aplicar o XOR. E aqui o que nós fazemos? Consideramos que positivos são 1 e os negativos são menos 1. Lembra que o 0 é menos 1, desculpa, que o 1 é menos 1 e que o 0 é 1. Então, quando aplicamos a signal function, conseguimos exatamente esse resultado. Aqui seria apenas passando para menos 1 e 1, e aqui seria passando para uma forma que a rede binarizada possa entender. Aqui um outro exemplo, onde acontece a convolução também binarizada. Pode fazer o teste com o XOR, que esse resultado vai dar o mesmo. E bom, aqui tem o exemplo de funcionamento dessa CNN binarizada, no caso da convolução, né? Que não é muito diferente da apresentada anteriormente. Você vai basicamente pegar a linha dessa submatriz, fazer o XOR e o bit count, somar e aplicar a sign function para descobrir esse valor. Depois seta aqui na matriz de saída. Não é tão diferente da outra implementação. E basicamente, uma coisa que é importante dizer é que CNNs, elas não têm só a característica da convolução.
elas são divididas em alguns tipos de camadas, né? Que são camadas do tipo pooling, camadas do tipo convolucional, camadas do tipo densa, que basicamente são... essa que eu mostrei aqui foi a convolucional, mas uma camada de pooling, por exemplo, seria ignore que tem esse kernel aqui, e pegue só o maior valor dessa submatriz e jogue direto para cá. É basicamente isso. Esse seria um exemplo de max pooling, por exemplo. Enfim, vou entrar muito nesse assunto. Algumas otimizações que podem ser realizadas em redes convolucionais são EM2Call, que é basicamente você pegar essa submatriz aqui, transformar ela numa coluna e transformar isso aqui num vetor e aí realizar a multiplicação de matrizes, assim como tinha mostrado na implementação do EMLP. Isso para cada submatriz que tem aqui. O acesso à memória é muito bom que o acesso esteja alinhado na memória do computador, porque, por exemplo, quando se faz uma acessão padrão a uma matriz, sabemos que a indexação, quando você tem dois índices, acaba realizando uma operação de multiplicação, né? Se você quiser acessar a segunda linha da sua matriz, basicamente você multiplica por quantos dados você tem na primeira linha e soma com o segundo índice, o que reduz a performance, já que você aumentou a quantidade de operações a serem feitas por acesso. Então, quando se usa apenas uma estrutura de vetor, isso acaba ficando mais simples, já que a indexação é apenas por um número. Você pode usar também o método da Toeplitz, que é basicamente transformar o seu kernel em uma matriz e executar operações de multiplicação de matrizes. Mas enfim, como não é o caso aqui desse exemplo explicar sobre isso, só deixei aqui para, se alguém quiser ver as otimizações depois, dar uma olhada. Chegamos então na parte da análise. Aqui é o ambiente que foi foram feitos os testes. E bom, aqui, só para deixar claro, esses testes são relacionados apenas a MLP, porque até o momento utilizar a CNN para o jogo da Snake acabou deixando o espaço de busca muito grande e fica difícil fazer aquela modelagem do hiperplano inicialmente. Então, aqui estamos tratando só de MLP. No MLP, com duas camadas ocultas de 640 neurônios para cada e uma camada de saída de 64 neurônios, vemos a diferença muito brusca em relação ao consumo de memória. Afinal, um está em precisão binária, enquanto o outro está em float 64. Não é tão usual, geralmente se usa float 32, mas é só para mostrar aqui a diferença. Se quisesse ver com float 32, seria só dividir por 2 aqui. Aqui já é o consumo de memória no treinamento. Vemos que o training set, né? A população é muito mais leve, entre aspas, com relação à binária e a de float 34. Aqui com a mesma estrutura. São 100 vezes isso aqui. Aqui nós já temos com a rede um pouco menor. O que você vê é que a rede binária acaba ficando um pouco mais pesada, porque basicamente você não tem tantos números, você não tem tantos valores ali para serem aglutinados, e basicamente o ganho que a rede binarizada teria em memória não é tão grande, porque a própria estrutura que é utilizada para acessar essa matriz binarizada é mais pesada do que os poucos números de uma float 64. Aqui nós temos o tempo de execução. Vejamos que a diferença fica absurda quando se trata de uma rede com 640 neurônios, dessa maneira. Aqui o tempo em microsegundos. Basicamente, a diferença quase não dá para ver no gráfico. Aqui tem os tempos no treinamento. É possível ver que o tempo da binária fica muito mais rápido, na maioria dos casos, com exceção aqui dos 8 threads, que aconteceu basicamente, talvez a divisão feita pelo próprio interpretador não valha tanta pena, tendo em vista que é uma operação tão rápida que acaba sendo mais custoso
fazer essa paralelização do que executar ali daquela maneira. Mas existem formas de contornar isso. Aqui tem o treinamento com uma população um pouco maior, mas com uma rede neural bem menor, aqui de AG 20 neurônios. E nós vemos que a rede de float acaba sendo mais rápida nesse caso, justamente porque talvez acesso à indexação de bits, entre aspas, né, acabe sendo mais custoso do que as operações de XOR e de bit count que acabam dando uma melhora na performance. Como são poucos neurônios, acaba não valendo a pena essa troca. Aqui as considerações feitas. O forwarding nós podemos ver que o forwarding é basicamente a execução da rede sem treinamento. A diferença é muito grande, então para a execução final geralmente vale muito a pena. O tamanho da rede é muito menor e é importante ver a proporção de cálculos aqui, já que a proporção de cálculos de XOR e bit count é muito menor, talvez não valha a pena no treinamento dessa maneira. E provavelmente isso acontece por conta da mutação, já que existe o acesso direto ao bit bem frequente. Aqui as referências. E aqui tem um exemplo do jogo do Snake que estava sendo desenvolvido. É importante falar de uma coisa. Esses são os parâmetros que controlam a rede, controlam o algoritmo genético. E, basicamente, quando nós colocamos para fazer o treinamento com o MLP de float, esse treinamento acaba demorando um pouco mais para aprender. É possível ver aqui que ele demora um pouco. Mas, quando botamos na precisão binária, isso acaba ficando muito mais rápido. E não é apenas porque a rede é mais rápida nessa execução, mas também porque o espaço de busca naquela parte que eu mencionei do hiperplano ficou muito menor, já que em vez de usarmos float, que tem valores muito sensíveis, em binários temos apenas 0 e 1. Aqui também temos a CNN, que eu mencionei anteriormente. O espaço de busca ficou tão grande que acaba sendo complicado para o computador conseguir encontrar uma resposta. De cara dá para ver que ela é muito mais lenta, já é muito maior, muito mais pesada, mas o espaço de busca ficou grande. Então é basicamente isso.